Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Consulte Movimento, Consulte Educa e Educação em Movimento. Estou misturando os dois canais, a gente está sempre junta. Já criei um canal novo, Consulte Movimento. Hoje estou aqui com a minha amiga Raquelzinha, minha irmãzinha de alma, né, parceira de coração, para a gente tratar de mais um tema, né, da nossa série Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, que a gente chama de SPR. Né, e hoje a gente vai falar sobre adaptabilidade, então sejam muito bem-vindos, todos vocês, que vocês tenham proveito desse assunto, né, que a gente vai tratar, e dar as boas-vindas e agradecer a Raquelzinha por estar aqui conosco. Eu que agradeço, minha amiga Lelezinha do coração, minha irmãzinha de alma. Obrigada, né, pelo convite. Prazer estar aqui com todos vocês, meus amores. A gente sabe que tem uma galerinha, né, sempre nos acompanhando. A gente agradece de antemão aqui por isso. Lembrando a todos vocês que, se gostarem, né, se achar pertinente, às vezes vai assistir, vai lembrar de alguém. Então, em primeiro lugar, se está gostando, comenta aí, entra aí nos comentários, né? Conversa com a gente está aqui para poder ouvir vocês, para a gente trocar ideias também. Que vocês gostarem, que possa curtir e também compartilhar com alguém que você acha que esse tema vai ajudar, né? Vai fazer diferença na vida da pessoa. Tá bom? É um prazer estar com vocês. Vamos aí para mais um tema muito bom da gente falar. É isso daí. Bom, hoje a gente vai falar sobre adaptabilidade, né? É um tema bastante interessante, porque se a gente for pensar, né, analisar o nosso dia a dia, a gente está sempre se adaptando a uma situação, a um momento, nos relacionamentos, geralmente a gente sempre se adapta para as coisas poderem fluir, né? E às vezes algumas pessoas podem confundir, né, principalmente em relacionamento, essa questão de adaptabilidade com a questão de renúncia, né, de se anular, e na verdade não é isso, né? Quando a gente se adapta às situações, em relacionamentos, em qualquer área da nossa vida, a gente está sendo sábio, né? Porque é a partir daí que a gente consegue pegar uma situação, mudá-la, né, para a gente poder realmente fluir e chegar no nosso objetivo, né? Então, a gente traz aqui o exemplo, como o nosso mentor trouxe na mentoria, né, o Pablo, a questão do adaptador do iPhone, né? O iPhone, a Apple fabrica o iPhone lá nos Estados Unidos, o plug de energia deles é diferente do nosso. É esse plug aqui, ó, que ele é chatinho, ó, tá vendo? Então, hoje, de acordo com as normas da Anatel que a gente tem, né, Anatel não, ANEEL, de energia elétrica, as nossas tomadas são aquelas tomadas de 3 pinos, né, com aqueles pinos redondos. Então, esse carregador aqui, ó, ele não funciona nas nossas tomadas, né? Então, para isso, a gente tem que ter um adaptador para a gente poder utilizar, né, esse carregador para poder ser útil para nós, né? Então, é uma situação que exige que a gente se adapte para poder fazer uso, no caso dos aparelhos eletrônicos da Apple, né? Porque aqui no nosso país a gente não encontra tomada mais que tenha esse tipo de plug aqui, chatinho, para poder encaixar nas tomadas, né? Então, o conceito, como está descrito aí no nosso resumo, né, é a capacidade de se adaptar a novas situações, circunstâncias e necessidades, né? Então, quando surge algum desafio na nossa vida, a gente tem que sempre lembrar disso, do adaptador de iPhone, e não deixar de fazer as coisas porque a situação não está ideal, né? Então, a gente pensa, né, numa ideia de poder adaptar aquilo para a forma, para aquela situação, para aquele momento que eu estou,
e eu consigo fluir com naturalidade, com tranquilidade, com serenidade, e fazer o que precisa ser feito, né? Então, se a gente não consegue ter esse pensamento rápido, né, de se adaptar, a gente não consegue fluir e também a gente não vai conseguir fazer o que a gente precisa fazer. E aí eu estou lendo ali, né, que não faça gambiarra, arrume os plugs. E é muito interessante e muito bom lembrar disso, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, não, igual eu falei agora, de você se adaptar a uma situação, um momento, alguma coisa que você precisa fazer, que não vai ficar bem feita. Aí, de repente, vem aquele sentimento de perfeccionista, mas não é a situação ideal. Tá, não é a situação ideal, mas para esse momento é o melhor que eu posso fazer. Não é uma gambiarra, né? Mas é o melhor que eu posso fazer, porque uma gambiarra é alguma coisa que você faz de má vontade e para poder. É uma situação, por exemplo, uma gambiarra seria eu ligar isso daqui em 2 fios que não tivesse essa proteção aqui e ligar direto na tomada, sem essa proteção. Aí seria uma gambiarra. Ou seja, qualquer toque, qualquer um vento forte que soprar, né, poderia desfazer essa minha gambiarra, né? E aí não daria certo. Então, na verdade, é a gente realmente arrumar a ferramenta, vamos dizer assim, correta para o momento, né? Mas não parar de fazer o que precisa ser feito para a gente poder prosseguir, né? E quando a gente não tem essa capacidade de se adaptar, a gente para, a gente fica estagnado e a gente não prospera, a gente não caminha, a gente não está em movimento. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Que estar em movimento é que faz as coisas acontecer. Água parada, né? Ela dá lodo, ela fica apodrecida, ela fica até fedida. Então, para ela poder ficar sempre límpida, potável, né, cristalina, ela tem que sempre fluir, né? Então, nós também sempre temos que estar em movimento e ter a sabedoria da água, né, que ela não bate e não briga com a pedra, ela contorna, né? Então, o código para essa adaptabilidade é a distância que você está daquilo que você quer, são adaptadores. Então, o Papa fala muito isso, que a gente não deve parar por nada nessa vida. É muito interessante que ele fala até que ele não gosta de andar de carro em alguns percursos por conta do tanto de sinal que tem, porque aí ele tem que ficar parado, né? E ele é muito acelerado, ele não consegue ficar parado. E na nossa vida também a gente tem que prestar atenção, porque se de repente as coisas não estão de acordo com o que a gente planejou, como a gente queria que fosse, a gente tem aquela leve tendência de assim, não, vou esperar. Aí você fica esperando a situação ideal, o tempo ideal, tudo ideal, e aí você não faz nada. Você fica quieto, parado, né? E vai ficando ali travado, na verdade, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso, sempre estar em movimento. E o que é que precisa ser adaptado? Né? Tudo aquilo que me tirar fora do meu propósito. Então, o propósito, quando a gente não sabe dele, você ainda não conhece o seu propósito, você não tem que ficar esperando e perguntando qual é o meu propósito. Você vai achar ele durante o percurso. Né? Se todo mundo já nascesse e soubesse qual era o seu propósito, hein? Teria graça e faria sentido a gente estar aqui. Né? Então, não ficar parado, ficar sempre em movimento, né? E aí, com isso, a gente no caminho, a gente descobre qual é o propósito da gente, né? Então, para que a gente consiga, né, se adaptar, a gente precisa conseguir os adaptadores, né? E como que a gente consegue? Isso gerando energia, né? Então, a gente sempre consegue estar fluindo, né? Quando você está no fluxo, as coisas vão acontecendo da forma que tem que acontecer e você não precisa necessariamente ficar tão
como diria, preocupado, né? Se vai dar certo, como que vai fluir, como que vai acontecer. Porque tudo aparece na hora certa e no momento certo, né? Um adaptador, né, é aquilo que se adapta ou faz se adaptar. Esse negócio tá precisinho. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ser um adaptador, né? Se a gente quiser mudar de fase, se a gente quiser progredir, a gente tem que ser um adaptador, em todos os sentidos, né? Sempre contente, sempre satisfeito, com um pensamento positivo, que tudo vai dar certo, que tudo que precisa acontecer vai acontecer da melhor forma, né? E o que interessa é a gente passar de fase, não ficar parado, estar sempre em movimento. Se não se adaptar, não vai sair da fase, né? Então, bem importante a gente fixar nisso. Quer falar alguma coisa, Raquelzinha? Está com o microfone fechado. Enquanto você estava falando, né, da questão da gambiarra, me fez lembrar, né, muito da questão. Tem a gambiarra e o perfeccionismo. A gente não ser nunca nem 8 e nem 80, né? É sempre buscar o equilíbrio, porque se a gente vai a extremos, a gente não consegue, a gente não flui, né? Então é necessário manter esse equilíbrio. Gambiarra é algo que pode trazer muitos prejuízos, né? Você falou no caso que pode desconectar, né? Você liga os fiozinhos, pode desconectar e nem só isso, pode acontecer acidentes. Então, uma coisa, um 8 não é legal, né? E um 80, nossa, tem que ser muito elaborado, tem que ser perfeito, isso também te trava. Então, a gente precisa de sempre buscar o equilíbrio. E nessa questão de adaptador, eu estava pensando aqui, né? Nós mesmos sermos adaptadores, né? Então, assim, me faz pensar, adaptador para mim é aquele que consegue também conectar, né? Porque as ideias, vamos pensar um pouquinho mais amplo aqui, né? As ideias estão por aí, né? E tem as necessidades. Então, existem as ideias fluindo aí no mundo, no ar, a energia, está tudo aqui fluindo e existem várias necessidades. Então, a gente se transformar nesse canal, né? Em ser esse adaptador, esse que vai conseguir puxar essa energia que está fluindo de algum lugar, que está sendo emanada no universo, e ser um adaptador para poder conseguir trazer isso, resolver necessidades, né? E esse resolver problemas. Então, eu vejo muito dessa forma também, acho super interessante. A gente fala em adaptador, tem a questão do plug, né? Os plugs, tem a questão também, às vezes, até das chaves, a gente se tornar chaves, mas eu estou até aumentando um pouquinho a coisa, mas é nesse sentido, de saber buscar e levar. Então, você conseguir ser um canal por onde passa isso, você vai adaptar de acordo com as necessidades que forem surgindo. Você pode ser um resolvedor de problemas, de necessidades, né? Nesse sentido. Com certeza. E a gente ainda estava falando disso, né, a respeito daquele livro que a gente está lendo, que todas as ideias, não existe nada de novo, né? Na Bíblia até está escrito, tem um versículo que fala disso, que não existe nada novo debaixo do céu, né? Então, o que isso quer dizer o quê? Que tudo já existe. E como tudo já existe, como diz a Raquel, a gente recebe, é um receptor dessas ideias, que todas já estão aí, né, no nosso campo, no campo emanado aí por Deus, e a gente recebe essas ideias, né, e as adapta para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o propósito, para a finalidade, enfim, né, para aquela situação que você está ali e veio aquela inspiração e você fala, não, esse negócio aqui dá para me adaptar com isso daqui que eu vou fazer, né? Aí, então, às vezes, uma ideia ela pode ser adaptada para resolver vários problemas, como a Raquel disse, né? Então, depende, e como, graças a Deus, todos nós somos diferentes, né? Então,
a gente tem essa facilidade de se adaptar e de cada um levar para uma área que vai beneficiar o máximo de pessoas, né? Isso que é o bacana da coisa, né? O lindo, né? Então, aí mais uma vez ele trata da história do desfrute, né? Que a gente precisa desfrutar, inclusive quando a gente fala de desfrute, às vezes as pessoas pensam que desfrutar é não fazer nada. E, na verdade, você pode desfrutar no seu trabalho, você pode desfrutar com a sua família, né? Você pode desfrutar fazendo um hobby que você gosta. Você também pode desfrutar sem fazer nada, que também a gente merece. Tem hora que você não está afim de fazer nada e não vai fazer e está tudo certo, né? Mas desfrute é você estar bem com você, com Deus que te criou, né? E fazendo aquilo que você ama. Isso é desfrute, né? E aí ele trouxe essa frase que quem vence não é o mais forte, nem quem vence não é o mais rápido e nem o mais forte, é quem se adapta primeiro. Então, é uma frase bastante interessante para a gente refletir, né? Porque o sentimento de competitividade, né? De ser vencedor, está realizado. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu tenho que fazer rápido, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser o bam, bam, bam. E, na verdade, se você não tem essa capacidade, né, essa sensibilidade de ver possibilidades e se adaptar a elas, aí você fica para trás, né? Então, quer dizer que nem sempre o mais inteligente, o que se acha melhor é que vai conseguir fluir. E a prova do mais forte é a adaptação. Então, a gente tem sempre... Sim, só um minutinho ainda essa questão de adaptar, da questão das fases, lembrar de falar assim, que às vezes a gente se apega em determinadas coisas, né? Falar, não, vou pensar ainda no exemplo do celular, mas depois levar isso para a vida da gente. Eu tinha um determinado aparelho, vamos pensar, um Samsung que funciona em todas as tomadas no Brasil. Aí fala assim, mas eu vou mexer com o Apple. Não que você tenha que querer um ou outro, mas assim, às vezes o Apple te dá mais possibilidades, né? Tem né? Você tem mais possibilidades com o aparelho, né? E aí, por conta da forma do plug dele não dá adaptar com o que a gente está aqui no nosso país, às vezes a gente fala, não, tem que ficar apegado, né? Eu vou usar aquilo que eu estou acostumado, não vou querer uma coisa que às vezes pode ser melhor, pode me trazer maiores benefícios, porque você não quer se adaptar às mudanças. E hoje as mudanças estão aí, né? Tecnologia principalmente, e às vezes a gente se apega, a gente não pode ter apego. Igual ele falou um pouquinho anterior aqui da fase, a fase, o que interessa na fase é passar por ela, seja boa ou ruim. Então, assim, a gente sempre ter essa noção de que não pode ter apego com as coisas, né? O apego atrapalha, o apego impede o crescimento, né? E aí a gente, se a gente fosse tornar um adaptador, então a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Uma coisa que eu acho que é importante também da gente dizer. Você me fez lembrar, né, de uma coisa que a gente sempre trata no nosso trabalho, é a questão mesmo de se adaptar, principalmente às novas tecnologias, né? Que a gente, falando aí de pandemia, de tecnologia, como a Raquelzinha trouxe, hoje a gente está na era da tecnologia e a cada dia mais acelerada. E quem não se adaptar a isso, a gente vai ficar para trás. Sinto muito em dizer, é um belo exemplo de adaptação. Vai ser engolido no meio do sistema, né? Exatamente. E se a gente não consegue, tem uma frase que eu achei muito interessante, que é qual que é a distância que você está daquilo que você quer? É só os adaptadores. Às vezes você tem uma oportunidade, igual, vou dar um exemplo do meu irmão, ele estava fazendo alguns negócios com o pessoal da China. E aí lá o inglês que estava mais predominante, né? Para eles conversarem lá seria o inglês, e ele não tinha.
Aí ele usou a ferramenta do Google Tradutor para ir conversando. É um pouquinho mais demorado, mas ele conseguiu fazer negócio, fechar negócios, porque ele usou esse adaptador, ele usou o Google Tradutor para conseguir. Mas aí não ficou nisso, né? Ó, peraí, vou precisar mais vezes. Aí ele entrou num curso de inglês e já está bem fluente, sabe? Mas é interessante que foi se adaptando, né? Não deu certo de um jeito, deixa eu ir numa tecnologia que me ajuda a traduzir naquele momento, mas vou mais à frente, vou começar a fazer o curso. Então, assim, é sempre caminhar mesmo, né? Não cair na acomodação, né? Na verdade. Né? Porque acaba que se a gente não prestar atenção, a gente fica na tal da zona de conforto e vai, né? Ele poderia muito bem se acomodar, não, tem o tradutor, tem aplicativo também que traduz as conversas para você, né, em tempo real. Mas não, acho que a gente realmente tem sempre que se adaptar e tentar melhorar, né? Em todos os cenários da nossa vida, né? Então, está muito relacionado isso que você falou, Raqueldinha, a esse negócio, essa frase aqui, né? Para a gente sempre se adaptar às amizades, aos cenários, aos conhecimentos, né? Adaptar, né? Aí ele trouxe até o exemplo da mesa, né? Que uma mesa ela pode ser utilizada para várias coisas, né? A funcionalidade dela, primeiro, foi para tomar refeição, né? Para almoço, jantar. E hoje em dia a gente tem mesa de trabalho, tem mesa de computador, tem mesa de tomar café na cama, né? Aquelas mesas pequenininhas. Tem aquelas mesas de braço no hospital, né? Que ela sobe e se adapta à altura ali para a pessoa poder se alimentar. Então, são adaptações, né, que existe para facilitar a nossa vida. Olha para você ver como é que está presente. Nem tinha raciocinado isso, estou falando aqui agora que eu estou começando a ligar, né? O tanto que uma coisa tem várias funcionalidade, foi adaptada para poder atender a várias áreas, né? Há várias necessidades diferenciadas. Objeto, exatamente, né? Olha para você ver. Então, olha só quantas coisas foram criadas a partir de ideias e várias necessidades. Você tem que se transformar nesse adaptador para poder a coisa fluir, que vai acontecer muitas coisas. Exatamente, né? Então, outra parte interessante que você já falou, mas é só para reforçar mesmo, a gente está falando adaptar amizades, cenários, conhecimentos, né? Adaptar tudo, mas lembrar, né, que você já disse, só estou reforçando mesmo, a gente não tem que se adaptar a tudo. A gente tem que se adaptar a tudo que nos faz prosperar. Porque, vamos supor, adaptar a amizade, se for uma coisa que não vai te fazer prosperar, você não deve, né? Dependendo do tipo da amizade, você vai avaliar. A gente tem discernimento para isso. Então, assim, adaptar tudo que vai te fazer prosperar. Não é a tudo indiscriminadamente, não. Não, o tal do tem que ir, não, né? Sentir o cheiro foi bom, vamos embora, né? Não foi reboar. Partindo para o próximo nível. Isso. E aí, né, falando disso ainda, né, essas chaves que a gente está estudando dessa série, todas elas são plugs, né, de adaptação, né, para a nossa vida. Então, todos esses temas que a gente está tratando aí, né, o último que a gente tratou foi de energia, eles todos são ferramentas de adaptação para a nossa vida, para a gente poder fluir melhor no que a gente está fazendo. Né? Mais alguma coisa, Raquelzinha? Não tem não. Então, gente, o assunto de hoje é esse, o tema, né? Às vezes ficou um pouco repetitivo, a gente tentou trazer alguns exemplos práticos, mas eu creio que deu certo de vocês poderem entender aí o nosso tema de hoje, né? E agora a gente vai ler aqui as tarefas com vocês. A gente reforça que vocês façam essas tarefas. Se tiverem dúvidas, pode colocar nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de ajudá-los. Tá? E pode colocar nos comentários também, né, quais foram as suas percepções, as suas sensações ao fazer os exercícios. E a gente está sempre à disposição.
Bom, então, primeiro, faça uma reflexão sobre as adversidades que surgiram. Identifique se o que ocorreu é algo que estava sob o seu controle ou não. Adapte sua mente rapidamente e busque a solução. Então, a gente também tem que prestar muita atenção nisso, que tem coisa que está sob o meu governo, tem coisa que não está. E nem por isso eu vou sofrer, né? 2. Lembre de uma situação que você precisou se adaptar e resolver rapidamente. Pense nela hoje e identifique quais outras soluções você poderia ter executado para resolver com menos esforço. Colocar a criatividade aí para funcionar. Eu lembrando aqui, só a questão de que eu estou lembrando mesmo, do filme, né, da série, aquele This Is Us, que eles fazem um exercício lá, é um trechinho lá da série, que de alguma forma é utilizar a criatividade, né? Ó, na pior das hipóteses, né, eles fazem para poder ver se acontecer uma coisa muito difícil, como resolver. Como que você poderia fazer? É usar mesmo que a criatividade. Eles vão dando aqueles exemplos dos mais esdrúxulos possíveis, mas são ideias que passam na cabeça, vai falando até sair alguma coisa. É quase que a técnica do brainstorm, né? E se vai soltando o que sair, o que vier na cabeça. Pode surgir uma ideia interessante disso daí, né? E para resolver o problema também. Com certeza. Desce um pouquinho. Aí, obrigada. 3. Identifique em sua vida pessoal ou em seu relacionamento um momento que você precisou se adaptar a uma situação ruim. Seja um hábito, um comportamento, algo que ficou no automático, mas que não faz mais sentido continuar dessa forma. Resolva ainda hoje. Isso que é importante, né? Porque como a gente falou, principalmente na área de relacionamento, muitas vezes, principalmente nós mulheres, né, a gente tenta se adaptar da melhor forma para que a harmonia reine, mas muitas vezes essa adaptação não traz felicidade para a gente, né? Não é uma situação que está agradável, está confortável. Então, realmente é muito bom a gente refletir, e se não está confortável, não está bom, né? Vamos mudar isso, mudar de fase. Ainda hoje. De preferência. 4. Faça um exercício prático de adaptação. Liste uma tarefa habitual e encontre 3 novas soluções para resolvê-las, né? Então, 3 coisas aí do dia a dia, colocar a criatividade para funcionar e ver. E sempre tem, né? Quando a gente começa a fazer esses exercícios, a gente fala, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? O negócio estava aqui, né? Um dos maiores bloqueios relacionados a essa chave é o perfeccionismo. Você fica travado, não foca na solução, pois tudo tem que estar perfeito para fazer o que precisa ser feito. Identifique algo que você é perfeccionista e coloque uma data para isso acabar. De preferência, ontem, né? Então, aqui tudo é para ontem, né? Ainda mais esse bloqueio do perfeccionismo. Aí, como eu citei bem um exemplo, né? Que não é fazer a gambiarra, é realmente imaginar uma situação que não é ideal, mas que é possível e que vai atender naquele momento ali, né? No seu propósito. Então, qual é o bloqueio que traz, né? Quem não é adaptável? É o perfeccionista, né? E aqui a gente traz o versículo base, que é só um, está lá em Filipenses, capítulo 4, dos versos 11 ao 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente com toda e em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, aqui, né, bem profundo, esses versículos aqui, né? Porque entra naquele outro versículo de em tudo dai graças. Isso, maravilhoso. Ser grato a tudo, né? Poliana, o jogo do contente, o jogo da gratidão, em tudo a gente vê coisas boas. Por mais ruim que seja, você está tendo pelo menos aprendizado, que é algo bom. Tudo com certeza. Tudo tem lado importante, lado bom, né? Tudo tem coisas boas. Tem.
Só a gente ter olhos para ver. E tudo no universo conspira ao nosso favor, mesmo que a gente às vezes avalie como algo negativo. Não é, vai conspirar ao nosso favor, de alguma maneira. Exatamente. E isso é que é bacana, né? Da vida. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer. A gente espera realmente de coração que contribua aí com vocês no dia a dia, que vocês realmente reflitam e estejam dispostos a se adaptar aí em todas as áreas, circunstâncias e situações da vida, e para que a gente não deixe nada nos parar, né? Para a gente cumprir o que a gente precisa cumprir, veio aqui para fazer, né? Quer reinar, quer governar, quer ser feliz, prosperar, desfrutar, todas essas coisas boas. Então é isso, agradeço imensamente a vocês, agradeço a Raquelzinha de coração, agradeço a Deus por essa oportunidade, né, desses momentos que nos trazem tantas felicidades, né, Raquel, que a gente fica plena, transbordante mesmo quando a gente faz isso. E eu acho que é notório pela nossa feição aqui, né? E é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e até breve. Até breve, pessoal. Gratidão a todos. Gratidão, Lelê. Gratidão a todos. Beijos. Beijos.